Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Estamos começando mais um programa da ESP Religião. Nosso convidado dessa semana é o Fernando Celino, muçulmano sunita. Estamos aqui na Mesquita da Luz. Lembrando a vocês que nós estamos mantendo o distanciamento, mas que estamos sem máscaras, porque estamos vacinados e testados. E aí, vamos conhecer agora um pouco mais sobre essa religião maravilhosa, que é a religião islâmica. Fernando, obrigado por nos receber. Obrigado a você, Luzia, e a toda a equipe, pela visita ao nosso templo religioso. É um grande prazer, satisfação estar com todos vocês aqui. Espaço lindo, Fernando. Muito obrigado, muito obrigado. Cada vez mais lindo. Bem mais do que quando eu estive aqui. Parabéns. Obrigado. Fernando, vamos falar primeiro sobre você. Você é o representante no grupo de trabalho do Instituto ESP Religião. Você nasceu muçulmano ou você se converteu? Não nasci. Bom, tem até duas formas de entender essa questão, né? Entre os muçulmanos, a gente costuma dizer que nós nascemos com a propensão à crença em Deus único, que é o pilar fundamental da crença islâmica, a crença num único Deus, né? Então, por esse viés, né, eu nasci muçulmano, né, na propensão à crença em Deus. Mas eu, na verdade, venho de uma família de berço católico, né? Eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, né? E aí, na adolescência, eu tive o primeiro contato com a religião islâmica, com outras também, mas eu tive um contato um pouco mais profundo com a religião islâmica através de um amigo de infância, que ele sim é muçulmano de berço, né? Ele é de família árabe, a família dele é da Síria, mas ele nasceu junto com os irmãos no Brasil, e daqui a pouco a gente pode explicar essa diferença, porque as pessoas associam sempre o Islã aos árabes, né? Uhum. Então eu tive o primeiro contato com a religião islâmica através desse meu amigo de infância, e coincidiu com uma época onde eu tinha muitas dúvidas, né? Muitas coisas que me foram apresentadas antes, em termos de religião, eu via que para mim não tocava tanto o meu coração, né? E no Islã eu fui encontrando respostas, né, para as questões que todos nós temos, né, as questões existenciais, né, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, né? Então, na adolescência, através desse primeiro contato, e ele me levou à Mesquita, que na época não era aqui, era no centro do Rio, né, eu comecei a simpatizar com a religião islâmica, né? Então, apesar de eu vir de berço católico, muito novo, com aproximadamente 12, 13 anos, eu tive esse primeiro contato, né, com a religião islâmica e me tornei um simpatizante. E aí, a gente dá um salto, né, alguns anos mais tarde, já na faculdade, né, eu me formei em jornalismo, eu decidi fazer o meu TCC, né, a minha monografia sobre a religião islâmica, né? Era o ano de 2005, então ainda se falava muito na questão do 11 de setembro, né, e as associações infelizes, né, que se fazia e ainda se faz, né, entre essas questões de extremismo com a religião islâmica. E como eu já conhecia o Islã desde a adolescência, eu sabia que muita coisa que saía na mídia não era bem assim, era distorcida ou era de fato mentira, né? Então eu achei que, como eu estava me formando em jornalismo, seria um tema muito interessante de eu abordar, né? Justamente esclarecer exatamente a relação da mídia com o Islã, o que era o Islã de verdade e o que saía em parte da mídia, né? Então eu estudei profundamente o Islã, não profundamente, né, mas me dediquei mais ao Islã nesse ano de 2005, estudando, lendo muitos livros, vendo documentários, fazendo cursos na Mesquita, né? E aí, através desse estudo, para fazer a monografia que eu apresentei no final de 2005, eu vi que aquela simpatia que eu trazia desde a adolescência se tornou uma fé, uma convicção. E aí eu fiz o meu processo de conversão no dia 1º de novembro de 2005. Então agora, 1º de novembro, faço 16 anos como muçulmano. Bem, até aí eu acho que está tudo bem, né? Porque você continua dando continuidade a ser um seguidor de Abraão. Sim, exatamente. Né? Vindo da católica para o muçulmano. Exato. Continuava sendo seguidor de Abraão. Sim. É difícil uma conversão para o islamismo? Não. A conversão em si para o Islã, ela é bem simples, né? O que é necessário é que a pessoa que pretenda se converter, que ela estude a religião islâmica, né?
que ela conheça pelo menos os pilares da religião, né? Ou seja, os princípios básicos que fundamentam a fé e a prática do muçulmano, né? Para que ela tenha ciência do que de fato o Islã prega, do que de fato o Islã traz para a gente, e se ela acreditar nisso, se isso tocar o coração dela e fizer sentido para ela e ela quiser seguir essa religião, aí sim ela pode fazer a conversão, e que é muito simples, como eu falei no início, é a pessoa pronunciar uma frase em árabe, né, que em português significa atesto que não há divindade além de Deus único e atesto que Muhammad é o seu mensageiro. Muhammad, para quem não fez a associação, é o que se costuma dizer aqui no Brasil, Maomé, né? É a mesma pessoa, mas o nome dele em árabe, né, ou seja, ele era árabe, né, e aí daí é que surge, né, essa associação do Islã com os árabes. O nome correto dele é Muhammad, e é assim que a gente se refere a ele. E é onde surge o Alá? Então, Alá nada mais é do que a palavra Deus no idioma árabe. Por que árabe? Porque o Alcorão, que é o nosso livro sagrado, ele foi revelado, acreditamos, né, por Deus, por intermédio do anjo Gabriel, ao profeta Muhammad, no idioma árabe, né? Então, o Alcorão que nós temos até os dias de hoje, né, o idioma original no qual ele foi revelado, é o idioma árabe. E Deus em árabe é Alá. Tanto que se você pegar uma Bíblia em árabe, né, vai constar lá, Alá, né, porque é a referência de Deus para o idioma árabe. Assim como se você for ver no inglês, o termo para Deus é God, né? Então, Allah é apenas uma questão linguística. É claro que, religiosamente falando, a gente entende também que Allah é o nome próprio do Deus único, é um nome que não tem variação de gênero, de número, não tem, por exemplo, no árabe, deusa ou deusão, deusinho, né? Certo. É como se fosse o nome próprio dele. Mas é essa questão linguística, é Deus em árabe. Então, ficamos claro que existe uma distinção entre Allah e o profeta Muhammad, exatamente. Correto? Sim. Allah seria Deus que passou a mensagem através do anjo Gabriel para o profeta. Exato. Que escreveu o Alcorão, que é o livro que vocês seguem até os dias de hoje. Exato. Só um adendo, nós cremos que Deus revelou a mensagem do Alcorão por intermédio do anjo Gabriel ao profeta Muhammad, sendo que ele não escreveu propriamente, pois ele era iletrado. Ele não sabia ler nem escrever, então nós cremos que ele ouvia o que o anjo dizia, né? Ele repetia, e os escribas, né, os companheiros dele da época que sabiam ler e escrever, iam registrando tudo aquilo. Depois que o profeta falece, 23 anos depois, né, a revelação do Alcorão foi nos últimos 23 anos da vida do profeta. Ele começou a receber a revelação quando ele tinha 40 anos e finalizou com a morte dele aos 63. Então, quando o profeta falece, todos aqueles manuscritos foram reunidos, compilados e deram origem ao Alcorão que a gente tem preservado até os dias de hoje. Quantos anos tem o Alcorão? Bom, se a gente considerar, né, que foi no início, aos 40 anos do profeta Muhammad, e o calendário islâmico ele iniciou 10 anos depois, né, 13 anos depois, com a migração do profeta de Meca para Medina. Fazendo uma conta rápida aqui, o calendário, nós estamos no ano 1442, né? Então, bota aí quase 1450 anos que nós temos o Alcorão, o início da revelação do Alcorão. Então, nós temos todo um povo que segue um livro que é o Alcorão há 450 anos aproximadamente. anos aproximadamente. Exatamente. Então, eu posso dizer que esse povo tem muita fé, né? Exatamente. E é um povo que só cresce, né? É a religião que mais cresce no mundo já há bastante tempo em número de adeptos, né? Porque você, para seguir, e vocês seguem realmente, como nós diríamos, na linha, o que está escrito ali, tem que ter fé para fazer isso, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem também, claro, as pessoas que são muçulmanas, né? E que no dia a dia acabam não seguindo tanto assim, né? É importante você tocar nesse ponto, porque tem pessoas que se dizem muçulmanas, mas fazem atos completamente contrários ao que o Islã fala, né? Então, nem todo mundo, né, tem essa fé ou mas a isso crença. É normal. Exatamente. Dizer que isso é normal em qualquer religião, Exato, qualquer profissão, em qualquer família. Exatamente. É o que nós chamamos de ovelha negra. Sempre tem alguma coisa. Voltando para o Islã, o que é a Meca? Então, Meca é o nome da cidade onde o profeta Muhammad nasceu, né?
é uma cidade que fica no atual território da Arábia Saudita, né? E ela é importante para a gente não só porque o profeta nasceu naquele local, e sim porque num determinado ponto dessa região de Meca, nós cremos que foi o primeiro local onde o homem adorou a Deus na terra. Quando Adão e Eva desceram do paraíso, nós cremos que foi naquele local onde eles fizeram a primeira oração a Deus e pediram perdão pelos seus pecados. E aí, séculos mais tarde, na época do profeta Abraão, que você mencionou no início, nós cremos que Deus enviou uma pedra, né, um meteorito, para demarcar que local tinha sido aquele, o local onde Deus foi adorado pela primeira vez na terra. E aí Deus pede a Abraão que com o seu filho Ismael construísse um templo naquele local, para marcar definitivamente aquele ponto, né? E aí Abraão com Ismael constrói aquele templo, né? E é por isso que até hoje, quando os muçulmanos vão rezar, essa é uma das questões que normalmente as pessoas não conhecem muito sobre o Islã, mas quando conhecem, sabem que o muçulmano ele reza 5 vezes e reza virado para Meca, né? Ou seja, essa é a importância do local, é o local onde Deus foi adorado pela primeira vez, e por isso, quando a gente vai se direcionar a Deus, quando vai adorá-lo, a gente se direciona para lá. Eu vou voltar para Meca, mas primeiro, só para a gente não se perder, eu queria saber, por que 5 vezes? Porque está determinado, né, no Alcorão e nos ditos do profeta Muhammad. Tudo que eu estiver abordando aqui, explicando a respeito da religião, vai estar numa das 2 fontes principais do Islã, que é o Alcorão ou os ditos, né, ou seja, a biografia do profeta, né? Tinha coisas que estavam no Alcorão, mas estava de forma mais resumida e o profeta esmiuçou, explicou em mais detalhes, né? Perfeito. Então, a jurisprudência do Islã, né, ou seja, toda a base teológica islâmica está contida principalmente nessas 2 fontes, o Alcorão e é o que a gente chama de Sunna, né? Que é a biografia do profeta, né? O conjunto de ditos e atos dele. Né? Essa oração é necessário que tenha um tapete? Então, a oração islâmica, ela tem uns princípios determinados conforme o profeta fazia. A gente segue como ele nos ensinou a rezar, né? Então, sim, ela tem algumas questões que a gente tem que seguir para ela ser considerada válida. Uma delas, né? Primeiro a gente faz uma lavagem parcial do corpo como uma purificação simbólica para se encontrar com Deus, né? Por exemplo, eu vim aqui para a entrevista, procurei colocar uma roupa adequada, né? Então, se você vai trabalhar também, se você vai para uma entrevista de emprego, a mesma coisa. E quando você vai conversar com Deus, como é que você deve estar, né? Você acha que você pode estar do jeito que você quiser? É claro que você até poderia, Deus ele vai te aceitar de qualquer maneira, mas por uma questão de respeito, né, na hora que você vai rezar, cumprir uma dessas 5 orações, né, a gente entende que você deve estar com uma roupa adequada que cubra determinadas partes do seu corpo, né? E aí você faz essa lavagem parcial do corpo com uma purificação simbólica para se encontrar com Deus. E o local onde você vai rezar deve estar limpo também. Daí vem a questão do tapete, né? Ou seja, o seu corpo deve estar limpo, a roupa deve ser adequada e deve estar limpa, e o local onde você vai rezar deve estar limpo. Então, para garantir que você vai estar rezando no local limpo, né, normalmente os muçulmanos usam um tapete. Agora, se você está na sua casa e você vê que o chão está limpo, você pode rezar direto ali no chão. Aí, a questão não é o tapete, e sim que esteja limpo o local. A mesquita, como é um local público, né, a gente já deixa o tapete inteiriço, é o que mais caracteriza a mesquita, né, esse espaço vazio, perfeito, com um tapetão inteiriço, e as pessoas só pisam descalças ou de meia, porque às vezes pode ter alguma impureza no sapato, né, e sujar o local de oração. Então, para manter o local de oração da mesquita limpo, né, a gente mantém sempre o tapete e as pessoas só pisam descalços ou de meia. Então, essas são as pré-condições para a gente iniciar a oração. Ah, mas falta a pergunta principal. Eu quero que você me diga, que tenho certeza que todos querem saber. Como é que vocês sabem qual é a direção da Meca? Hoje em dia é fácil, né? Porque temos muitos recursos tecnológicos, né? A bússola já há bastante tempo, né? Hoje em dia você tem relógios que fazem a marcação, né? Tapete de oração que já vem com uma bússolazinha para te facilitar, né? Então, onde você tiver, você consegue com esses recursos. Mas se você não tiver nenhum recurso tecnológico, né? Pela posição do sol, onde você estiver, você consegue se direcionar também. E se por acaso você não tiver nenhum recurso e está nublado, você não consegue ver o sol, você não precisa deixar de rezar por conta disso, né? Você intenciona uma direção qualquer e faça a sua oração. O importante é rezar. Ok.
Fernando, você pode nos explicar ali atrás? Claro. Esse aqui é o nosso salão de oração da mesquita. A mesquita é o templo religioso dos muçulmanos, né? É o equivalente da igreja ou da sinagoga, né? E na frente da mesquita, normalmente, nós temos, né, aquele púlpito, que aqui é laranja, mas não tem uma obrigação de ser nessa cor, onde o líder religioso celebra, né, e lidera o discurso, né, na oração de sexta-feira. A oração de sexta-feira é equivalente em importância às missas de domingo dos católicos, né? É o dia que os muçulmanos se reúnem nas mesquitas no mundo todo para ouvir um sermão e fazer uma oração coletiva. Então, naquele púlpito, o líder religioso, que a gente chama de sheik, né, ou imã, ele faz o discurso e depois ele desce e lidera a oração coletiva. Todos ficam atrás, né, e ele lidera na frente a oração coletiva recitando o Alcorão. Ele fica naquele local ao lado, que é um nicho na parede, que a gente chama de mirab, né? E esse nicho na parede é o que marca a direção da Kaaba em Meca. Kaaba é aquele templo que eu falei que foi construído por Abraão. Se hoje eu estivesse aqui, eu saberia a direção da Meca. Exatamente. Então, se vier um muçulmano aqui de outro estado, de outro país, que ele nunca rezou aqui, então ele não sabe qual que é a direção, ele saberia. Basta ele olhar e ver onde é que está ali o mirab, né? Aquele nicho, que ele já sabe que ali é a direção de Meca. Fernando, é real que todo muçulmano tem que pelo menos uma vez na vida ir a Meca? Sim, é um dos pilares da religião islâmica. Eu até mencionei no início, né, que existem pilares. Quando a pessoa vai se converter, ela deve conhecer, né, e se ela concordar, aí sim ela pode se tornar muçulmana, né? Um dos pilares da prática religiosa islâmica é a peregrinação à Kaaba em Meca, né? A Kaaba é a construção cúbica, né, o templo que Abraão construiu em Meca. Se tiver condições, pelo menos uma vez na vida. Então, se a pessoa tiver condições financeiras de fazer a viagem e condições de saúde também, de fazer essa peregrinação, que é um pouco cansativa, né, ela deve fazer pelo menos uma vez na vida. Tá. Vocês guardam a sexta-feira? Na verdade, a sexta-feira, como eu mencionei, é esse dia onde, se houver condições, o muçulmano deve ir à mesquita para ouvir o sermão e fazer a oração coletiva com os irmãos da religião, né? Porém, ela não é considerada um dia de descanso, né? Depois da oração, inclusive é mencionado no Alcorão, né? Deus menciona no Alcorão que você deve ir à oração de sexta-feira, porém, ao seu término, não são essas as exatas palavras, mas Deus diz no Alcorão que ao término da oração você deve voltar para os seus afazeres e buscar as graças de Deus. Ou seja, volte para o seu trabalho, volte para o seu estudo, para os seus afazeres normais. Então não é considerado um dia de descanso, é apenas um dia que, se o muçulmano puder, né, ele deve ir à mesquita para fazer oração de forma coletiva e ouvir o sermão do líder religioso. Uma outra grande curiosidade, um muçulmano, ele só pode se casar com uma mulher muçulmana ou uma mulher muçulmana só pode se casar com um homem muçulmano? Então, o casamento só pode ser entre si? Isso. A recomendação, né, a forte recomendação é que se case entre muçulmanos, porque a gente entende que é muito mais fácil de dar certo, já que nós temos as nossas formas de cultuar, as nossas liturgias e formas de ser, que algumas são bem específicas, né? Então é mais fácil de dar certo num relacionamento quando eles comungam da mesma fé. Mas há uma permissão, né, para que o muçulmano se case com uma cristã ou com uma judia, que cristãos e judeus são chamados no Alcorão de povo do livro, ou seja, são povos, né, são outras fés que também compartilham da crença nos profetas e mensageiros, como nós cremos. E era, né, de Abraão. Exatamente. Então, creem também em Adão, Noé, Abraão, Moisés, né? E aí, no caso dos cristãos, Jesus, né? Então, há toda uma cadeia de profetas e mensageiros, e na unicidade de Deus, que é o pilar principal, né? São religiões monoteístas, né? Que se assemelha à nossa crença também. Então, há essa permissão para esse casamento. Uma outra coisa que eu acho que muita gente não sabe, mas o Alcorão cita Maria. Sim, sim. Então vocês reconhecem Maria? Com certeza. Inclusive, o Alcorão ele é dividido em 114 suratas, que são os capítulos, né? O único capítulo que tem o nome de uma mulher é a surata de Maria, Surat Maryam, né, que conta toda a história dela e do nascimento milagroso de Jesus. Então nós cremos, sim, né, que ela deu à luz a Jesus de forma imaculada, né, se manteve pura e casta até o fim da vida dela,
né? Acreditamos nos milagres de Jesus, né? Maria ela é citada nas fontes islâmicas como a melhor mulher da história da humanidade. Nunca existiu e nem nunca existirá uma mulher melhor, mais pura, mais virtuosa do que Maria. Então ela é tida como uma pessoa fundamental na história islâmica. Perfeito. Então, antes de nós entrarmos num assunto mais delicado, eu queria falar uma coisa para vocês que eu descobri no meu primeiro ano de Expo Religião, já vão 10 anos. Chegaram 2 muçulmanas, e o Fernando estava participando, e ele estava acompanhado de 2 muçulmanas. E elas chegaram no estande onde eu estava, e sorrindo, brincando, e eu me lembro como hoje, que uma pessoa disse, nossa, a muçulmana ri, e aquilo ficou impactado em mim, né? Porque eu falei, gente, por que não ri? Então eu queria falar para vocês, o muçulmano ri, sorria, o muçulmano festeja, o muçulmano vive. Celina é até Flamengo, entendeu? Ele torce, sabe? Ele não queria que eu dissesse, mas eu vou dizer. Flamenguista doente, torce. Então, assim, a vida é normal, é aquilo que nós falamos. As coisas não se misturam. Existe a etnia, a religião, que é para ser respeitada, como o próprio Fernando colocou, tem os seus momentos a serem respeitadas. E existe a parte política que, infelizmente, ela muitas vezes conflita com essas 2 outras situações. Fernando, nesse momento vocês passam por um momento delicado, não pelo que acontece no Brasil, mas pelo que está acontecendo lá no Afeganistão. Ontem eu vi uma matéria que muitos brasileiros estão apelando ao Itamaraty para que se tragam muçulmanos para o Brasil. Vocês têm condição de ajudar nesse acolhimento? Então, na verdade, essa ajuda já até ocorreu em alguns outros momentos, né, quando houve, infelizmente, aquela guerra terrível na Síria também, né, na guerra civil, onde muitos refugiados acabaram vindo, se espalharam pelo mundo, né, e alguns deles acabaram vindo para o Brasil também, né. Em sua maioria, eles vieram para São Paulo, que é a rota mais fácil, né? Normalmente os voos internacionais acabam aportando lá, chegando até lá. E a comunidade de São Paulo, que é justamente a maior comunidade islâmica do Brasil, fica lá, né? A comunidade maior e mais estruturada, mais estabelecida, acolheu muitos refugiados quando eles vieram, né? Se ocorrer novamente, né, algo do tipo, eu acredito que a comunidade vai dar, sim, dentro das possibilidades, né, todo o acolhimento a quem precisar, sem nenhuma dúvida. Fernando, qual é o trabalho de vocês, o empenho, justamente para isso? Para que as pessoas consigam discernir, separar o que é religião, o que é etnia e o que é uma guerra? O trabalho é justamente esse que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem um foco grande na educação, né? Nós temos uma atuação de palestras, né, em faculdades e em colégios, né, nos locais onde nos recebem, para justamente levar esse esclarecimento que eu agradeço pela oportunidade que você está nos dando de realizar aqui também, né? Primeiro a gente separa a questão que até você mencionou da etnia, né? E eu falei no início que muito se associa os muçulmanos aos árabes. Árabe é todo aquele que nasce num país cujo idioma oficial seja o árabe. Talvez essa seja uma boa definição, independente da religião. Então você tem muitos árabes que não são muçulmanos, que são cristãos, que são judeus, que são espíritas, budistas, né? Enfim. E você tem muçulmanos, que é quem segue a religião islâmica, independente de onde tenha nascido. Eu, por exemplo, contei a minha história, sou brasileiro, em determinado momento da minha vida eu me converti à religião islâmica. De todos os muçulmanos do mundo hoje, que são aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos, né, somente 20% são de origem árabe. Então, quer dizer, a grande maioria dos muçulmanos no mundo todo não são árabes, né? E, por fim, né, essa questão da política, né? A gente observa já há muitos anos que a maioria dos países de maioria muçulmana, eu não digo nem país islâmico ou nem país muçulmano, porque nenhum dos países atualmente é regido, é governado da forma ideal islâmica que a nossa religião recomenda. Então são países de maioria muçulmana, mas cuja legislação, cujo governo não segue 100% ou às vezes nada da religião islâmica. Então quando ocorre problemas nesses países, e a gente sabe que ocorre,
assim como o Brasil tem os seus problemas, esses países de maioria muçulmana também têm os seus problemas, né? Quando ocorrem esses erros, às vezes absurdos que a gente vê, a gente não pode associar ao Islã, porque aqueles países não estão sendo governados, não estão sendo regidos de acordo com a legislação ou com as recomendações que o Islã realmente nos traz. Então essa é a distinção que a gente tem que fazer. Nenhum tipo de governo tirano, extremista, nunca vai poder representar o Islã. Basta a pessoa ler o mínimo que seja dos princípios islâmicos, que ela vai ver que esses absurdos que são muitas vezes praticados nesses países não encontram respaldo nas fontes islâmicas que eu mencionei no início, nem nos ditos do profeta, nem no Alcorão. Que eu tive o prazer de ler, porque no primeiro ano eu ganhei do Fernando o Alcorão traduzido em português, e já li uma vez, vou ler outra vez, porque eu acho que um livro você tem que ler várias vezes, porque você não consegue entendê-lo da primeira vez, e realmente nós não conseguimos ver sobre isso. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. A sua esposa é muçulmana? Sim. Convertida ou... Convertida como eu. Como você? Sim. Mas ela se converteu por sua causa ou não? Não, quando eu a conheci ela já era muçulmana. A gente inclusive se conheceu na internet e em fóruns, né, de debate sobre religião. Muçulmano então, conhece pessoas na internet também? Eu não estou dizendo, gente. Tudo normal. Tem que mudar essa cabeça. Estou dizendo que tem que mudar essa cabeça. Vocês pensam que as pessoas não vivem, e vivem muito. Que por sinal é muito bonita e muito simpática. Obrigado. E ela trabalha, ela estudou, ela tem uma vida normal? Sim, ela trancou a faculdade de Direito, né, na metade, mais ou menos no 5º período, né? E agora ela está reprogramando um pouco essa coisa da pandemia, né? Ela está reprogramando, ela tem outros interesses, então ela está buscando agora, né, o que ela vai fazer. Mas por enquanto ela está só estudando em casa, né? Eu vou fazer uma pergunta bem religiosa agora. E ela briga com você quando está assistindo o jogo do Flamengo? Nossa, meu Deus do céu. Ela manda você parar de gritar, alguma coisa assim? Ela vai pro quarto, se tranca lá, porque eu grito muito, né? Então, ela não gosta, não. Ela só gosta de ir no Maracanã. É engraçado, né? Em casa ela reclama, mas no Maracanã ela gosta de ir. Mas ela vai ao Maracanã? Claro. Gente... Às vezes até me pede pra... Vocês entenderam? Ela vai ao Maracanã. E aí vai numa boa. Numa boa, de véu, né? E tranquilo. E isso é até surpreendente, né? Que as pessoas... Você imagina, uma multidão no Maracanã... Uma muçulmana lá, o que você vai imaginar? É que vai, vamos tacar Alguém já perguntou, já falou? Nunca nos incomodaram. A gente sempre vai para arquibancada mesmo, torcida do Flamengo, sempre fomos respeitados, nunca houve problema nenhum. E não só ela, já outras irmãs muçulmanas já foram com a gente também. E graças a Deus sempre correu tudo numa boa. Inclusive agora ela está querendo ir no Rock in Rio ano que vem, se as condições permitirem, né? Olha, gente, se eles forem ao Rock in Rio, nós vamos filmar. Porque isso realmente vai ser uma grande história. Fernando, nosso programa está chegando ao fim. A nossa ideia, eu acho que nós conseguimos passar para que as pessoas conhecessem um pouco mais da religião muçulmana. E com isso, como eu sempre digo, o conhecimento desconstrói a intolerância. E para que vocês, de uma vez por todas, entendam, a religião deles é islâmica, mas eles têm uma vida comum, com as suas restrições da religião, como qualquer religião. Mas não conflite nenhum deles com qualquer caso político que esteja acontecendo, porque não tem a ver. É uma vida alegre, eles sorriem e eles vivem. E quero te agradecer por ter me permitido ir nesse lugar maravilhoso, ter me permitido sentar esse chão aqui tão simbólico para mim. Muito obrigada por tudo. A gente é que agradece mais uma vez a visita e a oportunidade de estar levando esse esclarecimento. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.